invejosa no seu coração nesses dias? Será que é uma casa ou é uma multiplicação de célula? Eu não sei, mas o que tem queimado seu coração nesses dias? E para você é tão distante? O que você tem guardado nesses dias para conquistar? O que você tem juntado do penoso suor do seu trabalho para conquistar? Pensa aí, está difícil, está longe ou está perto? Qual é a distância dos seus sonhos diante de Deus? Mas eu quero te falar, aquele que é generoso e confia todas as coisas no Senhor, é recompensado com muito mais do que o seu braço pode plantar e colher. E eu queria nessa noite que nós tirássemos uma oferta. Mas eu não queria que nós tirássemos uma oferta comum. Mas eu queria que você ofertasse aquilo que você quer semear desse seu sonho, ou desse objetivo que Deus colocou no seu coração. Ah, mas a minha semeadura é R$1, não tem problema, é o seu coração. Nós não estamos falando de valor, nós estamos falando de um coração grato. E eu queria te convidar, você que quer ofertar e dizimar ao Senhor, você que quer dar uma oferta que vai representar você, nesse seu objetivo, nesse sonho, independente da grandeza dele, creia que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa e daquilo que você imagina. E eu queria te convidar a você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós teremos um QR Code aqui também, de dízimos e ofertas. Tenha liberdade, amém? Lembre-se que a sua oferta é apenas uma semeadura do que o Senhor tem para você, em nome de Jesus, amém. Queria que você fechasse seus olhos agora, estendesse a mão como alguém que recebe. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu quero declarar sobre as nossas vidas. Senhor, aumenta a generosidade do nosso coração nesses dias. Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior do que o que nós podemos conquistar. Senhor, tira os nossos olhos da cobiça das coisas dessa terra. Tira os nossos olhos do amor às coisas desse mundo, mas coloca os nossos olhos e o nosso coração em coisas eternas, em coisas que vão conosco para a eternidade, coisas que não ficarão aqui. Senhor, à medida que nós contemplamos o Senhor e confiamos na sua graça, o Senhor libera favor sem medidas sobre nós. Eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que eles são abençoados, que eles são prósperos, que eles são alvos do favor de Deus. Eu declaro que nunca faltará nada para eles. E eu declaro que aqueles que têm um coração generoso, eles prosperarão como nunca antes, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Queria que você recebesse o pastor André com uma salva de palmas, amém? Paz, amados, pode se sentar, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pessoal do time aí, o João já vai tirar, amém, glória a Deus, amém. Queria que tivesse cantado uma música, na verdade eu queria que tivesse cantado várias músicas, né? Eu fiquei subindo aqui para tentar mudar, mas amém. Que é aquela assim: pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o...
Fala para a pessoa do lado. Aqui é o lugar de fluir o amor de Deus na sua vida. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pode sair. Glória a Deus, irmãos. Nós fizemos um culto poderoso o último sábado. Quem estava aqui no último culto? Que a gente fez um culto todo temático de Setembro Amarelo. Não sei se você sabe, mas esse é um mês de combate ao suicídio. E eu gostaria de, em cada culto, enquanto nós estamos aqui em setembro, por mais que nós estamos num jejum de 21 dias, que tem um tema específico, né? Chamados e treinados para reinar, aleluia. Fala para o pessoal do lado, você é chamada e vai ser treinada para reinar durante esses 21 dias, aleluia. Nós estamos lendo um livro também, eu espero que você tenha adquirido o seu livro sobre o nosso jejum, toda a igreja está participando. Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter uma grande reunião aqui de avivamento para todo mundo que quiser vir, um louvorzão, um mover do Espírito, nós vamos orar por necessidades, toda a igreja, vai estar lotado isso daqui, eu creio que nós vamos até tirar as cadeiras, não sei, estamos pensando, porque é capaz de vir aí umas 1.500, 2.000 pessoas, aleluia. Então, nós estamos no jejum de verdade, para poder gerar o Espírito. Mas eu queria chamar o Mateus aqui, se o Mateus pudesse vir aqui, por favor. Uma salva de palmas para o Mateus. Ele é conhecido também como MD, Mateus MD, na composição, né? Ele é compositor e ele também é terapeuta, amém? E eu gostaria que você ouvisse um pouco o testemunho dele, que tem a ver com o nosso Setembro Amarelo. Amém, graça e paz, irmãos, tudo bem? Eu tinha compartilhado com o pastor, por causa do culto passado, ele falou, se existisse pessoas ainda que, outros profissionais na área da psicologia, que era para procurar ele, eu testemunhei para ele e me chamou para testemunhar aqui. Bom, eu tenho muito tempo de igreja, e às vezes, você também, ou você que está chegando agora, nós temos a mentalidade de que a depressão, a ansiedade, esses tipos de distúrbios só acontecem na vida de quem não tem Jesus. Mas, às vezes, pode acontecer na sua vida, assim como aconteceu na minha. Eu já tinha um bom tempo já de igreja e eu comecei a apresentar alguns sinais de ideação suicida. Mas, igual o pastor tem pensamentos intrusivos, eu pensava, coisa da minha cabeça, deve ser doideira. E eu ignorava isso, não levava a sério. Até que isso foi minando a minha fé e a vida de Deus dentro de mim, e eu fui me afastando. Obviamente, quando você está triste, a tendência é se você conectar com pessoas ou no mesmo tristeza, ou piores do que você. E eu comecei a fazer amizades mais tristes do que eu. E aquilo foi roubando o meu coração. Até o momento que eu já não estava mais participando das células, já não estava mais vindo aos cultos, eu só estava mal, muito mal, eu não sabia o quê, eu não sabia explicar da onde, eu só estava mal. Até o momento que eu me vi num lugar, e era sábado, era o horário de eu estar na célula, e eu falei, por que eu estou aqui? Era o horário de eu estar na célula, participando de uma comunhão, alguém testemunhando na minha vida, a gente se alegrando, e eu estou nesse lugar aqui, onde que eu vim parar? Mas eu não tinha forças de voltar. Até chegar um momento que isso se tornou tão grave, eu não tinha como pedir ajuda, eu não sabia pedir ajuda, porque eu pensava, como que eu vou falar isso para o meu líder? Como que eu vou falar isso para a célula? Eles vão pensar o quê de mim, né? Logo você, o brincalhão da célula, está com depressão? Isso daí é frescura, eu preciso orar. O diabo me acusava ainda mais para que eu não abrisse a minha vida, o meu coração, para as pessoas que estavam ali. Eu lembro até que eu fiz uma oração, o pastor falou sobre o rapaz no outro culto, que você teve uma experiência que você percebeu que ele tinha essas vontades. No meu caso, foi até mais nítido. Eu lembro que eu fiz uma oração, na oração de necessidades da célula, eu falei o seguinte, eu declaro todo espírito de morte, bata em retirada da minha vida. Aí eu lembro que a célula fez assim, como que você falou? Mas até então, eles não sabiam a gravidade da situação. E até que chegou um momento que eu falei, eu vou consumar esse ato, porque eu não tenho mais nada a perder. Eu já perdi tudo, perdi
meu ministério, eu perdi tudo. Eu já não participava do louvor, já não participava de nenhuma função na célula. Eu abri mão de tudo e eu falei, hoje é o dia. Eu lembro que eu criei vários álibis, porque se alguém fosse atrás de mim, desse sumiço, ia perguntar para as pessoas mais próximas. Então eu lembro que eu fui para a casa de um amigo, jogava videogame com ele. Falei, se minha mãe perguntar, eu estou aqui jogando videogame com você, beleza? E aí eu saí. Então eu tinha um álibi. Minha mãe não ia ficar preocupada. E eu lembro que eu andei 10 quilômetros, como a Raquel ou a Amanda falaram aqui, a pessoa que ela tem ideação suicida, ela não tem vontade de se matar realmente. Ela só quer se livrar da dor. E como eu não tinha coragem de fazer isso, eu nunca fui de beber, eu comprei um corote puro, e eu tomei aquilo ali, acho que tem gosto de gasolina, de álcool, não sei. Produto de limpeza. E eu tomei aquilo puro quente. Só que as minhas crises de ansiedade eram tão fortes que a força do álcool, o efeito do álcool passava em 3 minutos. Então eu ficava bêbado e são, ao mesmo tempo, assim, muito rápido. E eu cheguei lembro que eu estava indo para um lugar, que eu ia pular de uma ponte, eu não lembro ao certo para onde. Eu ia pular de algum lugar. E eu tive uma memória fotográfica da casa de uma moça que fazia parte da minha célula. Eu falei, eu não tenho força de fazer isso, então eu vou pedir socorro para ela vai ligar para o meu líder vai chegar aqui. E eram 10 quilômetros até a casa dela. Eu cheguei lá, ela não estava, mas eu me senti tocado por Deus. Eu sentei na calçada, eu falei, Deus, ou é agora ou é nunca. Ele falou, eu vou usar você ainda, eu não quero que você faça isso. E ele começou a falar no que ele ia usar eu. Eu vou te colocar na área da arte, você vai fazer isso, você vai abrir essa empresa, você vai tocar tal pessoa. E ele começou a falar. Só que, no momento que você está prestes a tomar uma atitude dessa de tirar a sua vida, você não vai crer com tanta veemência. Eu falei, tá bom, Senhor. Então, hoje, eu tiro a minha vida, que é o meu controle sobre a minha vida, e eu entrego para você. Aqui eu mato o meu eu, e eu volto para casa. Só que eu não tenho mais nada, não tenho nem cara para voltar para a célula, para contar isso para o meu líder. Eu não tenho forças, né? E aí eu contei para ele, eles começaram a me ajudar. Eu abri uma empresa de arte, um centro artístico, e foi ali que Deus começou a me dar inspirações artísticas para criar uma música. Só um detalhe importante, as pessoas, quando elas estão com ideação suicida, elas têm hábitos autodestrutivos. Uns se cortam, outros fumam, usam drogas. Sempre você vai tentar se automutilar de alguma maneira, né? No meu caso, eu dava soco, eu machucava a minha mão. E eu lembro, eu não sei se o César Borges está por aqui, e a Carol, eu lembro que o César, com a moto dele, ele teve uma impressão no espírito, e ele cruzou, perto do prédio da Lapa, ele cruzou a Hermano Marchetti na contramão, pulou da moto e me abraçou, e falou, nunca mais você vai se machucar. E aquilo marcou a minha vida. E eu percebi que eu tinha família aqui na igreja. Então, nunca mais eu me machuquei desde aquele dia. Mas eu ainda precisava de ajuda. Então, Deus começou a usar a célula. Eu comecei a criar músicas, ainda eram seculares, né? Mas era de esperança, era para falar da minha dor, era colocar para fora. Deus colocou pessoas específicas. O Daniel Lobo, o Danilo Alves, o César e a Carol. Né? Tem um pessoal que era da minha célula, a Lohana, a Stephanie. E várias outras pessoas perceberam da minha dor e me ajudaram de alguma forma, oraram por mim, porque quando a pessoa está com esse tipo de pensamento, não há muito o que fazer. Hoje, você escuta a minha música, você curte lá, compartilha, mas você não sabe, talvez ninguém nunca te contou, eu nunca te contei de onde que veio, como que eu me tornei artista, como que talvez você foi marcado através da minha música. Foi lá, naquele dia que eu tentei me matar, que Deus falou, você vai se tornar artista. Eu abençoei pessoas e eu comecei a trabalhar na assistência, para finalizar, e com a influência de assistente social e outros psicólogos, eu tive uma inspiração para entrar na área da psicologia. Só que eu falei, Deus, eu não quero ser psicólogo, eu queria ser algo nessa área, mas não psicólogo. E aí ele me deu um curso para fazer. Eu fiz esse curso em 1 ano, que é terapia de reprocessamento generativo. No começo eu não estava acreditando, não. Eu falei, isso daqui vai dar ruim, eu já paguei, não tem como voltar atrás, eu vou pagar até o final. Muitas pessoas desacreditaram, falou, isso daqui não tem nada a ver com você,
mas eu terminei o curso, eu comecei a atender algumas pessoas, pessoas foram tratadas, né? Que é o termo técnico, tratadas de bruxismo, ansiedade, continuam sendo tratadas. Eu tenho clientes aqui, tanto nos jovens quanto nos adultos, e esse é o testemunho que eu tenho para compartilhar com você. Às vezes, você acha que depressão e ansiedade é só em pessoas que não foram para o encontro, e você está aqui anos e anos, e você acha que isso talvez não chegue em você. Mas, se chegar, peça ajuda. Nós temos uma nuvem de testemunho de pessoas que são curadas e resgatadas por Deus. E eu sou uma dessas pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu queria que você recebesse, com uma salva de palmas, o pastor radical livre, líder dos adolescentes, Fernando Novaes. Aleluia. Glória a Deus. Casado com a Diana, pai da Lulu. Deus te use, viu? Aleluia, irmãos. Pode tomar o seu lugar, glória a Deus. Vou me vingar dos tecladistas. Por favor, o tecladista pode vir aqui? Tocar, fazer um fundo instrumental. Ei, João, você é escolhido. Aleluia. Meus irmãos, glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Boa noite, tudo bem? Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado aí agora. Aleluia, isso. Fala assim, seja bem-vindo, meu irmão, a esse culto maravilhoso. Porque talvez você já chegou aqui, chegou atrasado, chegou batendo em tudo, louvando, adorando, esqueceu, nem cumprimentou o irmão que está do seu lado. Mas é importante, amém, irmãos? Fala assim, crente cheio do Espírito é educado. Amém, irmãos? Irmãos, tentarei ser breve, é uma das minhas maiores dificuldades, mas eu estou pedindo a Deus essa graça, amém? Quero compartilhar com vocês hoje sobre o chamado de Deus, fala assim, o chamado de Deus. E essa é a primeira parte do nosso livro do jejum, né, que nós estamos aí já acompanhando. Hoje nós estamos no 4º dia, nós temos já amanhã, já tem outras ministrações, eu li já até o 6º dia já, para estar mais antenado a respeito do chamado. E eu quero fazer um resumo aqui para vocês, amém, irmãos? Se alguém puder chamar alguém da mesa lá para soltar o fundo instrumental, cadê o Felipe? Tá ali. Libera o teclado para mim, Felipe, por favor. Aleluia, irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e orasse, pedindo ao Senhor que traga revelação nessa noite sobre a sua vida, te leve para um novo nível de revelação, que você tenha experiência poderosa com o Senhor Jesus nessa noite, amém, irmãos? Olha, eu quero ouvir sua voz agora. Ore nesse momento, ore, declare sobre a sua vida, declare que os céus já estão abertos, que o favor do Senhor já está se manifestando, que Deus vai fazer coisas poderosas nessa noite aqui, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar a tua graça fluindo, o teu favor. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor se manifeste, assim como nós lemos nesses últimos dias, sobre os chamados do Senhor. O Senhor surpreendeu tantos homens de Deus. Surpreenda-nos, ó Deus, nessa noite. Faça aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, nesse ambiente, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aquele que é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu quero enfatizar aqui a respeito dessa primeira parte: façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Deus nos criou, irmãos, para vivermos exatamente como Ele vive. Simplesmente dessa forma. Como Deus vive, assim nós deveríamos viver. Mas aconteceu algo. Você já conhecia essa história antes, mas estamos enfatizando nesses últimos dias. Eva, Adão erraram, fizeram a escolha errada, e por conta dessa escolha, eles pararam de viver duas coisas na vida dele: a liberdade e o reinar sobre as coisas. Parou. O pecado entrou na vida da humanidade e perdeu a liberdade em reinar, em conquistar as coisas, automaticamente. Isso é tão triste. E através dessa circunstância, o medo entrou sobre a vida deles também, e entrou na nossa vida. Você vai perceber que os seus maiores desafios, a primeira coisa que bate no seu coração, na sua mente, é de fato o medo. Fala assim, o medo. Irmãos,
imagine só a sua vida, se fosse uma vida sem medo. Se você não tivesse limites. Se você soubesse que tudo que você vai colocar as mãos vai acontecer. Se você for abrir uma célula, você já sabe o final e você já conquistou, já entrou conquistando. Se você não tivesse medo de chegar num dia de crise na sua empresa, e você falar, ainda que tenha crises aqui, ainda que esteja cortando muitas pessoas, fazendo corte na empresa, eu não serei cortado, porque não tem medo dentro de você. Mas a nossa vida, infelizmente, é assolada por muitos medos, mas isso é uma consequência do pecado na vida da humanidade. Isso é tão terrível. Porque esse medo não te permite você ser livre. Esse medo não permite você reinar. Não permite você conquistar em coisas que o Senhor já conquistou por você. E nesses dias a minha oração, a sua oração deve ser que o Senhor abra os seus olhos espirituais para você perceber o que Deus quer fazer na sua vida. E todo medo vai ser lançado fora. Amém, irmãos? Então Deus é livre, Deus reina pelo século dos séculos, e nós fomos feitos para isso, para sermos livres. Não é apenas o nome de ser radical livre, mas foi para a liberdade com que Cristo nos libertou. Isso é a verdade, isso é a Bíblia. Então, além de ser livre, eu preciso reinar. Tem um livro ali na livraria, vai lá depois, Destinados a Reinar, reinar em vida. Acrescenta juntamente com essa leitura que você está agora, chamados e treinados para reinar. Sabe, irmãos, eu quero te fazer, já começando, saiba que essa palavra é um apelo a cada parágrafo aqui. Tudo que eu for falando que desça ao seu coração, que penetre ao seu coração, que você comece a queimar algo dentro de você. E se você sentir vontade de responder um apelo durante a palavra, responda onde você estiver. O Espírito Santo tem liberdade, meus irmãos. Uma programação o homem faz, mas o Espírito Santo é quem conduz. E Ele pode estar aqui já se movendo na sua vida. Talvez nos primeiros 5 minutos de palavra o Senhor vai tocar no seu coração e a sua vida nunca mais será a mesma. Diga glória a Deus. Aí o diabo entra na história, engana, tira a liberdade, tira o reino, tira o governo e insere o medo. Agora, por que esse medo cerca tantas pessoas? Porque as pessoas têm 2 coisas que acontecem com elas. Elas têm consciência do pecado. As pessoas têm facilidade em se olhar, em se avaliar, em ter consciência daquilo que ela fez, ou daquilo que ela deixou de fazer. Mas, irmão, quando eu olho o que eu fiz, o que eu cometi de errado, quando eu olho para o que eu deixei de fazer também, que eu deveria ter feito, só traz peso, só traz acusação. Mas eu e você fomos chamados para ser livres de toda condenação, porque nós já estamos em Cristo Jesus, amém, irmãos? Mas ainda como cristãos, como filhos de Deus, por que o medo nos assola? Por que existem dias que nós estamos aterrorizados com tantas coisas? Às vezes tem algumas pessoas que, só o fato de o pastor falar, eu quero conversar com você hoje, você já fica caçando problema. Será o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Ai meu Deus, ele vai, isso é uma mentalidade errada. Você começa a procurar coisas que nem existem, e aí o diabo começa a investir pesado. Eu quero dizer algo para você, para de olhar para si mesmo, mas tem um remédio para isso. Esse remédio se chama obra do Calvário. Para de olhar para você, mas olha para aquilo que Ele fez. Não olhe para aquilo que você deixou de fazer, olha para aquilo que Ele concluiu. Eu e você participamos de uma obra que já foi completada, acabou, já está consumado. Você apenas descansa, você apenas desfruta, você apenas recebe e acabou. Os seus comportamentos vão ser alterados, eles vão mudar a partir do momento que a sua crença muda. E qual que é a crença? Não é porque eu fiz, não é porque eu deixei de fazer, mas é porque Cristo fez e Ele conquistou. A consciência do pecado te traz muito peso, te traz condenação, te traz prisão. Pare de estar aprisionado, seja livre, de uma vez por todas. Como é triste ver alguém que está aprisionado e sendo filho de Deus. Como é triste saber que o Cristo pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, mas ele vive na miséria. Ele não consegue ser liberto da lei, não é liberto do pecado, ele é aprisionado. Por quê? É uma questão de crença.
Mas pastor, isso é um jargão? Não é um jargão, é um posicionamento. Eu quero declarar sobre a sua vida que hoje a sua vida vai ser mudada. Às vezes é uma palavra que vai ser dita, um versículo que vai ser citado, a sua vida vai ser completamente alterada, porque a palavra é viva e eficaz. Segunda coisa, quem nos traz medo vive uma vida dessa forma, enxergando a nossa nudez, as nossas fraquezas, as nossas desqualificações, aquilo que nós não podemos. Oh, irmãos, que triste, que vida pesada. Irmãos, para acabar com a consciência de si mesmo, olha para a obra da cruz do Calvário. Agora, para acabar com essa visão que apenas da sua nudez, das suas fraquezas, das suas dificuldades, você precisa saber que você é ungido, que você tem o Espírito Santo habitando em você. E meu irmão, se o Espírito Santo habita em você, Ele é o Todo-Poderoso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você que tem o espírito de conquista. Se é uma venda que precisa fazer, você vai vender, vai dar certo, vai acontecer, vai bater a meta. Se é uma nota que você precisa tirar boa, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai dar sim. Você tem a mente de Cristo, meu irmão. Não coloque limitações para aquele que pode fazer todas as coisas na sua vida. Não limite, não coloque muralhas, não coloque barreiras. Pare de ficar limitado. Para de toda vez enxergar só impossibilidades na sua vida. Para com isso. Deus não te chamou para viver de uma forma natural, irmão. Se você viver de forma natural, irmão, se eu olhar para mim mesmo, se eu parar 15 segundos e tiver consciência de mim mesmo, olhar minhas nudezes, irmãos, eu não sou capaz de ser um marido, eu não sou capaz de ser um pai, eu não sou capaz de ser um pastor, de ser um discipulador, de ser um líder. Não sou. Sabe por que eu não sou? Eu não confio em mim mesmo. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim, por isso as coisas acontecem. Por conta do Espírito Santo, não é por mim. Mas agora o que acontece? O homem esteve nessa posição, teve consciência do que fez e olhou para a sua nudez, se escondeu, costurou folhas de figueira juntamente com Eva, e aí então Deus aparece na cena. Na viração do dia, Deus vai lá e pergunta: onde você está? Essa pergunta é que Deus faz para mim e para você. E esse vai ser o apelo da minha palavra daqui a pouco. Aonde você está? E aí então, Deus não perguntou para ele o que ele fez, Deus perguntou aonde ele estava. Deus não está interessado naquilo que você fez ou deixou de fazer. Deus está querendo saber aonde você está, porque o propósito de Deus é que você esteja perto, esteja em intimidade, esteja conhecendo e prosseguindo em conhecer a Ele. É isso, não tenha medo de se achegar. Quantas pessoas, meus irmãos, não oram mais como deviam, sabe por quê? Porque são impedidas por acusação. Qual que é a sua ousadia? Qual que de vocês aqui tem a ousadia de chegar aqui no palco e tentar me atrapalhar na minha palavra? Ninguém, porque não entendeu sua identidade. A identidade de filha é que nem minha filha está aqui no palco, incomodando toda hora, batendo, mexendo, querendo chamar papai. Sabe por quê? Porque ela sabe quem eu sou. Ela sabe quem eu sou. Não importa se eu estou com o microfone, se eu estou em cima de um palco, se eu estou na conferência ou em qualquer lugar. Ela vem até mim porque ela me ama e ela sabe que eu a amo também. Presta muita atenção. Se achega a Deus com ousadia, a Bíblia diz: acheguemos-nos ousadamente ao trono da graça. Ousadamente, não é de qualquer forma, não é de uma forma simples, não é devagar, não é com medo, não é amedrontado, não é com dúvida, não é calculando as coisas, não é sendo racional, medindo à toa e colocando aí, acho que eu fiz isso, acho que Deus não me ouve. Para com isso. Você tem livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que o véu foi rasgado e não foi de baixo para cima. A Bíblia aponta que foi de cima para baixo. Isso representa que foi a atitude dele, não nossa. Ele rasgou, Ele tirou, para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai. Olha sempre para a obra do Calvário. Sabe que você é ungido. Mas mesmo diante de todas essas circunstâncias, Deus ainda chama Adão e Eva. Ponto. Aonde você está? E aí responderam. E aí, ok, dá continuidade à vida. E onde eu quero entrar agora? Sobre a respeito do chamado de dois homens de Deus. Eu vou enfatizar mais o chamado de Paulo. Mas o chamado de Pedro. Você vai olhar para a vida de Pedro e você vai falar: meu Deus, ele era desqualificado. Você vai perceber por todo o processo que ele passou, dos 6 anos em diante. Era um sonho de todo adolescente, toda criança em Israel. Passar por vários estágios.
Bet Midrash, Bet Hadash, tudo um monte de coisinha assim. 3 etapas para estudar, se qualificar. Passa da primeira etapa, vai para a segunda. Da segunda vai para a terceira. Alguns eram desqualificados já antes e saía. É tipo peneira de futebol. É tipo teste de algum time que você vai passar. Você tem passando, vai passando. E esses meninos iam estudando. Às vezes alguns eram reprovados no primeiro estágio. De repente, no segundo estágio. Outros chegavam até o terceiro estágio. Mas o objetivo de todos eles era ouvir um vem e me segue. Eu quero que você seja meu discípulo. Um rabino falar para alguém falar assim, eu quero que você seja meu discípulo. Isso aí era a maior vitória de um homem naquela circunstância. Mas sabe o que aconteceu? Pedro não ouviu isso de um rabino. Ele não conseguiu ouvir. Sabe onde que Pedro foi achado quando Jesus o chamou? Pescando. Sabe o que significa isso? Talvez para você apenas uma pesca, apenas um pequeno pescador. Não era isso não, meu irmão. Pedro estava ali naquele lugar frustrado, decepcionado, desapontado. Estava com a amargura, destruído. Porque o sonho dele era ser um rabino. Ele foi rejeitado, ele foi desqualificado por aquilo que era o padrão do mundo. Mas um dia Jesus o encontrou, enquanto ele pescava. E Jesus disse para ele, não mais será pescador de peixe não, será pescador de homens. E aí sabe o que ele ouviu? Ele não apenas ouviu de um rabino não, ele ouviu do supremo rabino chamado Jesus Cristo. Vem e me segue, agora você vai ser meu discípulo. Aí restaurou, aí aconteceu algo na vida dele, uma experiência mudou a vida de Pedro. E aí começou uma vida extraordinária. Deus tirou ele do bom para o extraordinário. Deus tirou ele de uma circunstância que ele estava até legalzinho, mas levou para o extraordinário, e é isso que Deus quer fazer com você também, amém? Mas, e o apóstolo Paulo? Conhecido como Saulo antes da sua conversão. Saulo era completamente o outro extremo. Enquanto um estava desapontado, desqualificado, rejeitado, esquecido pela sociedade, o outro estava no nível mais elevado de padrão, de excelência, de tudo que poderia ser. Ele era conhecido como o discípulo de Gamaliel, o mais top assim, o mais geralzão. Irmão, isso era um rótulo assim, poderoso, para ele naquela época. E aí esse homem teve uma experiência também com Jesus, o mesmo que Pedro teve, o mesmo que vários homens de Deus tiveram, mulheres de Deus tiveram, com Jesus. E uma experiência mudou completamente a vida desse homem. Aquele que era o perseguidor, agora ele vai se tornar o edificador daqueles que eles perseguiam. Quando você recebe um chamado de Deus, você abraça o chamado de Deus, o chamado redireciona os seus valores, o chamado redireciona as suas prioridades, o chamado redireciona a sua visão, o chamado faz você perder paixão por coisas, e às vezes são coisas que são relevantes para o mundo. Quero dizer algo para você. Talvez você está aqui e você se identifica mais com Pedro, buscou algo e não conseguiu encontrar, se frustrou, ou talvez você é como o apóstolo Paulo. Se alguém que já é considerado alguém mais bem sucedido, alguém que já tem algumas qualificações dentro de si, eu sou o primeiro a defender aqui que você deve estudar, deve fazer curso, deve fazer faculdade, deve sim, deve exatamente fazer isso, sempre buscar o melhor. Você é filho de Deus, você é excelente, ponto. Mas deixa eu dizer algo para você. O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele tinha tudo que o mundo queria, que o mundo aplaudia, que ele queria. Imagina o apóstolo Paulo chegando num churrasco em casa. Imagina como seus familiares o recebiam. Esse aqui é o garoto da família. Esse aqui mesmo, esse aqui é o padrão. Imagina só, irmãos. Todo mundo aplaudia esse cara, pelo nível de relevância que ele chegou, por aquilo que ele buscou, conquistou e agora ele tinha. Quero ler algo para você. Por mais que pareça correto o que escolhemos fazer,
por mais que as pessoas aprovem as escolhas feitas por nós, por mais que o meio em que vivemos valorize o que escolhemos, caso isso não seja o chamado divino, não tem valor algum, pois não incluímos a eternidade na história. Tem uma frase muito conhecida aí, a frase é o seguinte: não é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. Não é errado, é de boa, não tem problema. Se está me fazendo feliz, está ok. Eu vou prosseguir fazendo, não faça. Nem tudo que você se sente feliz e prazer em fazer é de Deus, precisa avaliar. Mas aí eu quero continuar aqui com você dizendo algo. O apóstolo Paulo, nessa sua conversão, inseriu a eternidade na sua vida. Inseriu a eternidade. E a vida dele foi um rebuliço, mudou completamente. O norte, mudou completamente tudo. E agora? O que esse homem tem a falar? O que ele tem a falar para nós? Através da Bíblia. Olha o que diz, em Filipenses 3:8. Mais do que isso, considero tudo como perda. Calma aí. Aquilo que ele conquistou, aquilo que ele trabalhou para ter, aquilo que ele gastou os seus longos anos de vida. A pergunta é, o que Paulo experimentou que fez com que ele deixasse tudo para trás? O que será que ele experimentou, meu irmão? Eu não estou pedindo para você abandonar seu emprego, parar a sua profissão, a sua vida acadêmica, não é isso. Eu estou dizendo, mas isso que você faz tem eternidade? Porque se aquilo que você faz tiver eternidade inserida aí, vão afetar pessoas, vai tocar outras pessoas. Nós não estamos aqui, irmãos, para fazer história naquilo que é natural, naquilo que é passageiro, não. Relevância faz parte do mundo. Agora você faz parte de uma história que é eterna, de algo que é eterno, de uma edificação que é eterna, que vai deixar legado para outras pessoas. E foi isso que ele encontrou. Ele tirou tudo, considerou tudo como perda, e a partir de agora, o cara completamente diferente. Apedrejado, levantava e ia para outra cidade pregar. Plantação de igreja. Vamos, aquele negócio. Formação de discípulos, as coisas acontecendo. Revolucionou. Agora sim, uma relevância que envolvia a eternidade. Aí afeta até o natural mesmo. Afeta o natural. Quero te dizer, a faculdade que você está fazendo, aquilo que você está estudando, a profissão que você está seguindo, insira a eternidade. Coloca a eternidade. Mas se Deus falou para você abandonar, abandone. Não é um pastor, não é o seu líder que está falando, não. Se Deus falar para você abandonar, abandone. Homens de Deus queimaram as carroças, abandonaram pessoas e foram. E nem olharam para trás. Sabe, meus irmãos, eu estava avaliando minha vida esses dias. Mas não como eu disse no começo, vendo meus defeitos. Não é isso não. Eu estava vendo o que Cristo fez em mim. O que Cristo fez em mim, na minha vida. Uma vez estavam me parabenizando, e obrigado pastor pelo seu sim. E aí eu ministrei no mesmo dia, acho que no discipulado, eu falei assim, não agradeça pelo meu sim, mas é pelo não. Porque o sim, você diz para Jesus uma vez, mas a sua vida, na outra parte você vai entender sobre o treinamento. Muitas vezes vai ser necessário você dizer não para muitas coisas, porque você tem prazer, você gosta. Todos nós aqui, irmãos, temos coisas que nós gostamos, amamos fazer. E se isso não tiver eternidade, se isso não fizer parte do propósito de Deus, sai, foge, elimina. Sabia que as pessoas, eu não sei você, mas rapidamente, perceba, aonde são suas melhores orações? São nos dias maus ou nos dias bons? As suas melhores orações. Nos dias maus, desespero, clamor, meu Deus! Você coloca aquelas músicas, coloca o som alto, ajoelha, clama, deita, esperneia, aquele negócio. Mas por quê? Está na necessidade. Quero te falar algo para você. Deus chamou para viver a abundância. Reinar sobre todas as áreas da sua vida. E as suas melhores orações vão sair nos dias que você estiver mais feliz. Oração de agradecimento. Tem dia, irmãos, que eu chego na minha casa, eu choro.
Eu choro, simplesmente choro. Sabe o que é chorar? Por que eu choro? Eu olho para minha esposa, eu olho para minha filha, eu olho para onde eu moro, eu olho para as pessoas que eu cuido, eu olho, só choro. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. E as minhas experiências com Deus têm sido mais de gratidão do que petições. Pedir errado não, tem que pedir mesmo. Tem que pedir. Você vai desfrutar daquilo que você ora. Tem que orar mesmo. Agora a pergunta é: faça como o apóstolo Paulo fez, como o apóstolo Pedro fez, imediatamente responder a um chamado divino. Você aceitar o chamado, a eternidade é inserida imediatamente na sua vida. E algo muda, irmãos. Algo muda, os valores e os comportamentos, as atitudes na sua casa, as atitudes na sua escola. Pastor, eu quero conquistar a minha geração para Cristo. Eu quero abrir um núcleo e bombar o negócio assim acontecer. O que eu faço, pastor? Cristo sendo suficientemente tudo na sua vida. Ele sendo a razão do seu viver. Cristo. Todos que tiveram uma experiência com Jesus verdadeira, genuína, nunca mais se tornaram os mesmos. Quero te fazer uma pergunta hoje. Se você tem sonhos dentro do seu coração, que você ama tanto, mas Deus já pediu para você eliminar, ou até a mesma profissão que você segue, Deus não quer que termine, mas quer que insira a eternidade. Se você não obedeceu à voz de Deus, talvez você nunca tenha tido uma experiência real com Jesus, de chamado. Pastor, mas eu sou salvo. Sim. Você aceitou Jesus, aceitou o sacrifício. Eu quero te dizer, tem algo muito mais além. O que fez alguém que era gago no começo do seu ministério ser alguém que futuramente seria o libertador? O que fez alguém que estava com crises emocionais, mas foi chamado no ventre da sua mãe? Em Jeremias, dizendo, foi chamado, mas no final do livro, estava dizendo que existia um fogo cerrado no seu peito. O que fez? O que fez, irmãos? Quem João viu na ilha de Patmos, para cair como morto aos pés dele e mudar de vida? Quem Sadraque, Mesaque e Abednego viram na fornalha de fogo? E que fez dezenas de pessoas se converterem? Quem que Saulo viu em cima do cavalo e caiu e mudou a vida dele? Quem? O apóstolo Paulo encontrou algo maior e melhor de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Tudo aquilo que ele tinha conquistado era bom. Ele achava que conhecia Deus de uma forma. Ele era um religioso, era um ótimo rabino. Mas a sua posição não era nada para aquilo que envolvesse o reino de Deus. Quero te dizer, você vai prosperar por consequência de um chamado queimando no seu coração. Sim, você vai prosperar, meu irmão. Isso é real, você vai reinar. Vai reinar em todas as áreas que você colocar as mãos, o que você for fazer, você vai reinar em vida, meu irmão. Você vai. Seu ministério, futuramente no seu casamento, para quem é casado, já vai reinar também. Nas suas finanças, nas suas emoções, vai reinar. É para você, meu irmão. Mas isso tem que ser fruto, uma consequência de um chamado queimando dentro de você. Quero chamar a equipe de louvor. Muitas pessoas abriram mão do chamado, da vida que elas tinham, de coisas que elas tinham conquistado por conta de um chamado. Muitas pessoas. Se você for pegar somente a história dessa igreja, a Videira Barra Funda. Olha para os seus pastores, seus obreiros. Toda vez que eu vejo o obreiro Webster aqui ministrando, falando alguma coisa, eu sempre comento, minha esposa. Olha esse cara. Agora é até difícil de segurar ele. Mas a gente estava conversando aqui. Sabe o que tinha no Webster lá atrás? Um fogo. Ele era chato. Ele estava disponível.
disposto a queimar as carroças, a tomar prejuízo. Sim, toda quarta-feira eu e os meus líderes, e ele lá, me enchendo, chorando lá de fora da minha casa. Você vai ver a vida do pastor André, do pastor Ricardo, todos eles abandonaram algo, todos eles abriram mão de algo. Sabe por quê? Coisas que eram importantes na vida dele, eram importantes, mas não era melhor e maior do que o propósito de Deus. Continuando o versículo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. O que esse homem viu? Para tudo aquilo que ele conquistou hoje, considerar como perda, considerar como esterco. O que esse cara viu? E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Aquilo que aplaudiam, aquilo que foi conquistado, aquilo que era o hype naquela época, era o melhor. Ele pegou tudo e jogou. Em outras versões diz, ele jogou com satisfação e com prazer no lixo. Não estou pedindo para você jogar a sua profissão no lixo, estou pedindo para você inserir a eternidade. Mas se Deus te pediu algo, tira. Deus. Por isso, jejum é um tempo de você ouvir a voz de Deus, de você perceber o Senhor, de saber para onde Ele está te conduzindo. Não saia da mesma forma, irmão. Não lide com o jejum como um dia qualquer. Não lide com a presença de Deus de qualquer forma. Não se acostume com o mover de Deus. Deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes algo que acontece aqui em um apelo no dia de hoje, no sábado, na imersão, amanhã na igreja reunida, eu estou completa aqui na Barra Funda. Não importa qual seja o dia, o importa é que você tenha uma experiência com Deus, importa que você ouça a voz do Senhor, e Deus falando para você onde você está. A cada capítulo nós estamos vendo o pastor Wilson falando, homens saindo de trás da árvore. Deus está te chamando. Pode apagar as luzes, por favor. Aquele que te criou, aquele que te resgatou, é Ele que está te chamando, é Ele que está te capacitando. Irmãos, vale muito a pena, irmãos. Sério. Vale muito a pena viver o propósito de Deus. Irmão, sabe por que eu não me considero bom, mas eu só consigo ser casado por conta de Cristo. Por conta de Cristo. A pergunta que mais vive por décadas e séculos aí, a pergunta é, você sabe qual que é o seu chamado? Um dos livros mais vendidos é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren lá. Um dos mais vendidos. Qual que é o seu chamado? Um dos maiores psicólogos do mundo, ele diz que o maior desespero de uma pessoa quando ela é jogada no deserto, não é porque ela fica perdida, é porque tem várias possibilidades de ir para vários lugares. Enquanto você estiver perdido, não tiver clareza do seu chamado, você vai ter angústia, você vai ter ansiedade, medo, depressão, vai ficar ansioso. Chega, não deixe para chegar nem no 21º dia, tem que ser hoje, tem que ser nesse final de semana. Deus tem que falar com você, Deus tem que te trazer uma clareza, você tem que ter certeza do que Deus tem para você. O que você precisa fazer? Eu não sei, você sabe. O Espírito Santo fala com você, meu irmão. O Espírito Santo fala com você. Eu canso de ouvir adolescentes falando, não ouvia Deus. Ouviu? O problema é que você está querendo apagar, está querendo meter do louco. Você está falando que não está ouvindo a voz do Espírito, não é possível. De um Deus que acalma a tempestade? Ah, não.
De um Deus que faz tantos milagres, tantas coisas. Você não consegue ouvir a voz desse Deus? Não é possível. Ele habitando em você, não é possível. Jesus se encontrou, mas Jesus agora está te chamando, meu irmão. Talvez você já respondeu a Deus por um chamado. Você já falou: Deus, eu estou aqui. Talvez você já tenha falado. Mas sabe quando às vezes falta um pedacinho? Sabe? Quero te dizer algo para você. Jesus se entregou por inteiro na obra do Calvário. Ele também requer de você uma entrega por inteiro, entrega tudo. Seu prazer precisa estar completamente nele, em Cristo Jesus. Uma vez num jejum de 40 horas, pastor Ricardo ministrando uma palavra chamada consagração ao propósito. Um palco muito menor que esse. Acabou o apelo, eu fiquei no canto esquerdo do palco, me lembro até hoje, mais ou menos aqui na deputada Emílio Carlos, 3 horas e 45 minutos. Nesse tempo, Deus estava ministrando: tira o medo, vai tirando agora, seja cheio do meu amor, porque o meu amor lança fora o medo. E comecei a 3 horas e 45 minutos. Às vezes você não está desfrutando de algo porque você não entregou tudo. Pastor, mas Jesus já não entregou tudo. Sim, Jesus é o sacrifício perfeito, é assim, meu irmão. Mas às vezes tem alguma coisinha, alguns detalhes. E eu vou falar algo para você que já participou do encontro com Deus. Você lembra como que é a palavra do Peniel, lembra? É um monte de pecador que fala um monte de coisa que eles fizeram talvez no mesmo dia. Aí a gente vai lá, chama papel, eles vão e fala: eu me arrependo. E aí no final nós falamos para ele: acabou, já mudou, Deus mudou sua história. Às vezes você só pensa que é para as pessoas do encontro, que é para o novo convertido, é para mim e para você. Às vezes você está sofrendo até hoje aqui, às vezes você não consegue romper em algo, é um detalhe. Eu quero te dizer, aquilo que poderia durar anos na sua vida, por apenas um toque, Deus vai mudar a sua vida. Eu quero fazer um apelo para você hoje. Sabe, irmãos, a pastora Luísa disse que não tem como nós colocarmos a grandeza dentro do coração das pessoas, mas nós cremos na unção de Deus que vai se manifestando. Isso é tão precioso. Eu estava conversando com o obreiro Júlio, com o Natan aqui fora, e eu ficando tão feliz por eles. Eu cuidei deles, dos meninos aqui, eu fiquei tão feliz por eles, pelo avanço deles, João. Fico tão feliz quando alguém se casa, alguém está prosperando, está morando num bom lugar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas isso, e eu conheço os caras, os caras só falam sim, Jesus, e falam: não, eu não quero viver mais isso, eu não quero viver, e foi. Não é difícil, irmão, ser cristão, não é difícil. Irmãos, quando você é cheio do Espírito Santo, irmão, você deixa tudo de lado, você começa a abandonar tudo. Irmãos, um toque de Cristo pode mudar a sua vida. Um toque de Cristo. Eu não estou pedindo para você abandonar coisas que te fazem feliz, estão dentro do propósito. Não, pergunta para Deus, vai perguntar para Deus. Às vezes tem coisas que você está vivendo e Deus quer só colocar a eternidade. Às vezes tem coisa que Deus quer tirar da sua vida. Às vezes tem coisa que não faz parte do chamado, não faz parte do propósito. E às vezes são detalhes. Às vezes Deus está querendo que você rompa, vai lá reinar em vida, liderar uma célula, liderar um núcleo, prosperar. E por que não foi ainda? Se a obra do Calvário já foi concluída, já está consumado. O mesmo Deus que chamou tantos homens de Deus, que chamou tantos homens na Bíblia, que chamou tantos homens nessa geração, tantos avivalistas, Ele está te chamando hoje. Eu quero te fazer um apelo hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos. Não importa qual que é a sua classe social, não importa de onde você veio, não importa o seu passado, meu irmão, e nem importa o que você conquistou até hoje também. Quando Cristo entra, quando existe uma experiência com um chamado,
muda completamente tudo. Ele muda tudo. É uma sarça queimando, é uma luz radiante vindo sobre o cavalo. São tantas coisas que o Senhor pode se mover em você hoje. Eu creio que hoje Deus vai tocar no seu coração, e apenas um toque vai mudar completamente a sua vida. E eu quero fazer um apelo para você hoje.